Será mesmo que as pessoas comem alimentos de origem animal por livre e espontânea vontade e convicção racional? Olá galera, no vídeo de hoje é refutando aquilo que parece ser a maior queixa dos onívoros, aliás, dos carnistas que defendem os alimentos de origem animal, sobre estarmos supostamente impondo o vegetarianismo e violando a liberdade deles comerem o que quiserem. Isso muitos dos onívoros encaram quase como um desrespeito, uma invasão de privacidade, um atentado às tais das liberdades individuais. Mas essa liberdade é algo muito questionável, assim como a tal da racionalidade, da vontade própria de comer alimentos de origem animal. A gente vê que no fim das contas, isso é apenas um mito, uma crença seguida sem reflexão crítica sobre se faz mesmo sentido ou não, se condiz com a realidade ou não. Eu vou falar nesse vídeo aqui dividido em duas partes, de 6 mitos no total. Então vamos lá. Ser onívoro é ser livre, e a defesa do vegetarianismo ameaça a liberdade alimentar dos onívoros. Liberdade alimentar é um negócio muito questionável. Não existe liberdade alimentar total para nenhum ser humano em nenhum lugar do mundo. Isso porque razões biológicas e também culturais e morais impedem que a gente coma tudo o que a gente quer. Isso se considerarmos que se a gente quer comer bizarrices. Por razões biológicas, por exemplo, a gente não pode comer pedras, areia, lata, cocô, cogumelos tóxicos, plantas venenosas, esponjas marinhas, ouriços do mar, venenos sólidos, e não podemos beber, deixa eu ver, venenos líquidos, xixi, lava, água fervente, água poluída, água da torneira sem filtragem, fervura, água de pântano. Consumir esses que nós consideramos não alimentos, que de fato são não alimentos, vai nos causar trágicas complicações digestivas sérias, e se não danificar de verdade o nosso corpo ou nos matar. E já pelos âmbitos cultural e moral, a gente é proibido de comer animais de diversas espécies, como gato, cachorro, cavalo. Inclusive a carne de cavalo está causando um rebuliço enorme na Europa. Carne de animais silvestres, ameaçados de extinção, considerados carismáticos ou fofos. Comer inseto aqui no Brasil, por exemplo, não tem obstáculos morais na ética antropocêntrica dominante, mas tem uma forte restrição cultural. Isso porque, por aqui, se considera nojento comer insetos, mesmo que sejam insetos, digamos, limpos, ou criados limpos, sem toxinas, sem os venenos e tal, mesmo que fossem transgênicos. Já a carne humana é censurada em praticamente todos os códigos morais paralelamente existentes no planeta. Isso tudo quer dizer no final, que a tal da liberdade alimentar do ser humano é na prática só uma soltura alimentar. Equivale à soltura de um animal de médio porte numa fazenda pequena. Isso, a um olhar pouco crítico, parece uma liberdade, mas olhando bem não é mais do que soltura, uma soltura alimentar. A gente pode comer o que quiser daquilo que está ali, mas fora daquilo ali não pode comer nada. Não é liberdade, a gente não é livre de comer o que quiser. Aí nós, vegetarianos e veganos, ao contrário dos carnistas, sabemos muito bem que não existe uma liberdade total, absoluta, propriamente dita, de se comer o que quiser. Aí isso torna mais fácil para a gente aceitar novas diretrizes ético-morais que virtualmente e aparentemente diminuam as opções alimentares disponíveis para nós, quando se retira a carne, os laticínios, os ovos, todos aqueles alimentos com essas coisas como ingredientes da categoria de alimentos humanos. Mas, em compensação, nos é revelado um enorme universo de novos alimentos e vegetais. À primeira vista, a nossa soltura alimentar, de nós vegetarianos e veganos, é mais restrita, mas tem duas contrapartidas importantes que mais que compensam essa restrição, que na prática é uma restrição mais virtual do que real. Primeiro, a gente resolve a contradição moral de comer uns animais e dispensar carne e mais derivados de outros que poderiam ser tão nutritivos quanto as carnes que são comidas por aqui. Ou seja, a gente sabe que não faz sentido amar cães e comer outros animais. E segundo, o universo inteiro de novos alimentos, a famosa culinária vegana, cada vez mais famosa culinária vegana, se abre para nosso conhecimento. Comer carne é algo essencialmente de vontade própria e racional. Ninguém nasce escolhendo com parâmetros racionais o que come.
Todas as pessoas que são acostumadas desde bebê a comer aquilo que primeiro nossos pais, depois a sociedade impõe para a gente comer. E para explicar melhor como a alimentação onívora geralmente não é baseada em parâmetros racionais, a gente lembra de como era antes da expansão da internet. Era muito difícil conhecer alternativas à tradição alimentar onívora. Isso porque a mídia divulgava, ainda continua hoje, divulgando muitos alimentos de origem animal, marginalizando a culinária livre de derivados de origem animal. Também os nutricionistas tradicionalistas, desinformados, sempre diziam: ah, mas tem que comer carne, senão você adoece. E também tem a propaganda pecuarista e lactofrigorífica, que sempre anunciou o consumo de carne com aquela maravilha social, uma liberdade para os animais, e essas coisas que a gente sabe hoje que é apenas mito. E segundo Emile Durkheim diria, comer alimentos de origem animal nessa época era praticamente um fato social, que é um fenômeno social externo a nós, que nos impõe uma coerção, nos obrigando a participar desse fenômeno social, sob penas severas de cunho cultural, moral, se a gente tentar transgredir essa tradição. E como fato social, a coerção para quem tentasse fugir do costume onívoro era enorme. Todo o ciclo social, a sociedade, os nutricionistas, que não eram introduzidos à nutrição vegetariana, a carência de restaurantes vegetarianos, tudo conspirava para que o mínimo possível de pessoas resistisse numa alimentação livre de alimentos de origem animal. Aí nesse passado, até a multiplicação do material pró-vegetarianismo e pró-veganismo na internet, não havia realmente como fazer uma comparação analítica entre o vegetarianismo e o onivorismo, nas questões nutricionais, o que fazia melhor para a saúde, qual é o mais ético, o mais conveniente no âmbito ambiental. As pessoas não tinham como dizer por que preferiam o onivorismo ao vegetarianismo sob parâmetros racionais, analíticos. E com isso não dá para dizer que a alimentação da maioria da população onívora é fruto de uma escolha, de uma vontade própria e racional. Na questão dos carnistas, dos onívoros e tal, a escolha é nada mais do que a resistência a assimilar o vegetarianismo depois dos poucos, breves e insuficientes contatos com o ideário vegetariano e vegano. E na grande maioria dos casos, especulo eu, não há, da parte do onívoro, compromisso de procurar conhecer melhor o vegetarianismo, seus princípios éticos, apoios científicos, riquezas culinárias e motivações ambientais. E sem esse compromisso, não tem como fazer uma comparação racional e honesta entre os fundamentos do onivorismo e uma alimentação sem animais, a ponto de dizer: eu analisei direitinho o vegetarianismo e o onivorismo, procurei as fontes científicas direitinho, e eu tirei a conclusão de que eu prefiro continuar comendo alimentos de origem animal do que deixar de comê-los e virar vegetariano estrito, vegano e tal. Eu não paro de comer carne simplesmente porque não quero. Filosoficamente, não existe uma resposta do tipo não, porque não. Sempre tem algum motivo, mesmo oculto, e que a pessoa omite quando diz não a algo. Como foi dito, dificilmente o não do onívoro à alimentação vegetariana deriva de uma decisão racionalmente embasada de livre-arbítrio. Isso assim, a gente considera que pesa em favor do não do onívoro uma vida inteira de tradição de paladar, resistência a abandonar as delícias de origem animal, medo de não achar no vegetarianismo alternativas à altura dos pratos tradicionais em sabor, medo de não conseguir ser um vegetariano saudável. Aí sobre a resposta não, por que não, não existe uma vontade pura, isenta de motivos, sim, porque sim, ou não, porque não, talvez, porque talvez. Não existe isso no âmbito filosófico, quando a gente analisa mais profundamente. Se alguém, por exemplo, não quer ir para a casa da tia, existem vários motivos possíveis da pessoa dizer que não quer ir para a casa da tia, mesmo que diga, não quero ir, por que não? Por exemplo, a pessoa não gosta da prima, que é a filha da tia. A pessoa odeia as pregações religiosas da tia. Não tem com quem brincar ou conversar perto da casa onde a tia mora. Ela gosta muito mais da própria casa. Não quer passar fim de semana em ambiente sem computador. Nunca é um não querer puro. Esse vídeo continua na parte 2. Vamos lá então.